Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bora começar mais uma aulinha de história. Deixa eu me apresentar, eu sou o Brenão, professor de história aqui do Monster Concursos. Sou formado em história pela UFMG, mestre em história pela Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro. E a gente está aqui hoje para dar algumas dicas para vocês que porventura vierem a fazer a prova de soldado, né, do edital de soldado da PM lá do estado de São Paulo. Né? Então vamos falar um pouquinho dessa prova, vamos falar um pouquinho também de temas que costumam cair, do que veio aí nos últimos editais, quem é a organizadora do concurso, qual a cara da prova, enfim, te entregar alguns atalhos para você pegar ainda mais manha, né, no sentido de que possa ser aprovado no seu objetivo, que é isso aí, a carreira estável, né, galera? Gente, carreira estável, enfim, a estabilidade, ela é muito, digamos, confortável para os dias de hoje, né? A gente vive num mundo muito difícil. E construir uma carreira sólida, né, no concurso público, especialmente na área de segurança, é massa demais, né, cara? Então, se você ainda tem dúvidas, se quer ou não tentar, mete a cara no livro, mete a cara no estudo aqui com a gente, fica com a gente, que nós vamos fazer vocês passarem, né, nessa prova, que é uma prova difícil, mas que promete muitas vagas aí para os próximos meses, né, de andamento do edital. Se não me engano, são 2.700 vagas. Se você acompanhar a live do Davi, um dia desse, falando sobre os concursos que ele acha assim, mais massas, né, menos difíceis, digamos assim, porque não tem concurso fácil, né? O que te dá mais chance de passar, ele citou a PM, o soldado da PM de São Paulo, né, falando com muitas vagas disponíveis aí. E hoje eu estou aqui para te dar atalhos dessa prova, né? Para te dar atalhos dessa prova. Então, essa é uma prova que tem mais ou menos 60 questões, mais ou menos 60 questões. Das 60 questões, 15 questões são de conhecimentos gerais, né? É assim que o edital coloca, né? Não tem uma divisão específica para história, geografia e atualidades. A organizadora desse concurso é a VUNESP. Podemos esperar uma prova bem parecida com provinha de vestibular, uma prova assim mais analítica, né? Uma prova com distratores às vezes um pouquinho mais longo, às vezes um pouquinho mais pequeno, variando em metodologia. A notícia boa é que se eu for comparar o conteúdo de história da PM de São Paulo, do edital de soldado, com o edital do oficial, mano, cara, o edital de história da PM do soldado, ele é bem menor, é bem menos coisa para você estudar. Agora, o edital do aluno oficial, não, bicho. Nossa, o edital é gigantesco, você tá doido. É trem demais que você tem para estudar, bicho. Então, lá no edital do oficial é todo o conteúdo do ensino médio. Aqui é mal como se fosse tipo 80% só do terceiro ano do ensino médio, segundo lá as divisões dos organismos que regulam o conhecimento de história. Então é bem menos coisa para você estudar. E aí, bom, das 60 questões, normalmente assim, vem 5, 6 questões de história, 10% da prova. Isso é muito, né? Isso é muito. De 60 questões, isso é muito. Então a gente tem que ficar atento e ligado aí, né, para, enfim, o meu objetivo é fazer com que você acerte as 6 questões. Se você acertar as 6 questões, eu estou muito feliz, vou ficar muito feliz com a sua dedicação e é para isso que eu estou aqui. Com muita humildade, passar o que eu sei de melhor dessa prova, de melhor do conteúdo, dar uma dica forte para um conteúdo que pode cair. Por exemplo, hoje eu vou falar de Era Vargas. Era Vargas veio nas 2 últimas provas. Veio uma questão de Era Vargas. Quer dizer, pode ser uma tendência. Eu não tenho bola de cristal, né, galera? Mas, enfim, uma coisa que o professor tem que fazer, o professor que dá aula de concurso, para concurso, é sempre estudar as últimas provas. O que vem caindo nas últimas provas? Pode indicar alguma coisa. 10 anos atrás eu começava a dar aula em cursinho pré-vestibular, né? 2009, 2008, um pouquinho mais de 10 anos, né? Na verdade, o primeiro cursinho que eu dei aula foi em 2001. Eu estava com 19 anos. Então, nasci para isso, né, cara? Então, assim, e esses anos todos de experiência me deram, assim, essa leitura. Mano, eu tenho que olhar as provas anteriores para passar para vocês. E isso vocês também podem fazer. É uma manha, já é um atalho que eu te dou. Se você quer treinar para a prova da PM, resolve a prova anterior do último concurso, resolve a prova anterior da anterior, e assim você vai criando uma estratégia de aproximação e familiarização com os temas da prova. Por exemplo, eu já identifiquei que nas 2 últimas provas caiu uma questão sobre Era Vargas, né? Uma questão sobre o Estado Novo e uma questão sobre a Revolução de 1932, a Revolução Paulista, que a gente fala, né? A Revolução Constitucionalista. E é isso. Então a organizadora é a VUNESP,
Já falei, são 15 questões de conhecimentos gerais, e dentro dos conhecimentos gerais tem história, geografia e atualidades. E eu chamo muita atenção para atualidades, tem que estar ligado também no que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Em relação à história, o conteúdo ele vai pegar aí praticamente o século XX na área de história geral, vou colocar aqui abreviado, pega também o século XX na área de história do Brasil. Galera, é o seguinte, né? Aqui de história do Brasil, o edital fala em constituições, ele fala de Era Vargas para frente, mas ele também fala de constituições republicanas. Bom, se a gente for considerar constituições republicanas, a Primeira República também cai, que é aquela de 1889 a 1930, porque, afinal de contas, a primeira Constituição Republicana ela foi promulgada em 1891. Então, o conteúdo de história do Brasil, ele pega um pouquinho ali, ainda o finalzinho do século XIX, e vem todo o século XX. E aí era Vargas, governos populistas, eu tenho ditadura militar, veio uma questão, inclusive numa das últimas provas, sobre a ditadura militar, abertura política, já veio com questão sobre a Constituição de 1988. Então eu tenho, assim, uma estrutura muito forte de história do Brasil. Inclusive, na prova também divide, história geral e história do Brasil. História geral vieram 2 questões, história do Brasil, se não me engano, vieram 3 ou 4, né? Então, história geral. Agora, a parte de história geral já é século XX. Eu vou usar a frase de um historiador, inclusive que deve ter inspirado a banca da VUNESP para fazer as provas, as questões da parte de história geral, que é do Eric Hobsbawm. Ele chama de o breve século XX. Então, na visão do Eric Hobsbawm e na visão de quem fez a prova, né, as questões de história geral da banca da VUNESP, notadamente, então é a frase do Eric Hobsbawm. O título do livro do Eric Hobsbawm, que é o breve século XX. E aí vai do ano 1914 até 1991. Né? Bom, pega um pouquinho depois também. Eu coloquei 91 porque é o título que ele chama de o breve século XX. Ele acha que o século XX vai da Primeira Guerra Mundial até o fim, por exemplo, da União Soviética, a queda definitiva da União Soviética, provando, inclusive, que esse século XXI século XX é um século breve. Na verdade, ele usa isso como contrapeso, né, do longo XIX, que começa lá no período de Napoleão, para ele, termina em 1914. Eu sei que há um erro de cálculo aí, mas é o conhecimento histórico, né, o fato histórico, a gente fala que é a longa duração. Então, às vezes, um século, para um tempo histórico, ele pode durar mais do que o tempo exato, o tempo cronológico. Depende muito da conjuntura e do que está acontecendo no mundo. Não é um tema para a gente abordar, não cai no edital, só um esclarecimento para você. Então, história geral e história do Brasil. Então vê aí questões de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, no edital tá isso, né? Primeira Guerra Mundial, período entre guerras, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e um pedacinho de pós-Guerra Fria também. Então vamos ficar atento nesse sentido. Passando para você aqui todas as dicas possíveis para você acertar as 5 ou 6 questões que porventura vierem a cair na nossa prova de história. Beleza, galera? Tranquilo? Bom demais? Bora estudar um pouquinho então? Aí uns minutinhos, uns 15, 20 minutos de Era Vargas? Vamos lá? É isso aí. Bom, para ficar bem didático para você entender, eu vou dividir Era Vargas em 3 períodos, como a imensa maioria dos professores de história fazem. Então, vamos lá. A Era Vargas ela vai começar em 1930. 1930, deixa eu mudar a cor da canetinha aqui. A primeira fase vai até 1934. Depois vai até 1937, a segunda fase. E essa terceira fase vai até 1945. Beleza? Então eu tenho 1930, 34, que são Marcos, 37, até 45. Aqui a gente dividiu em 3 fases. Né? Teoricamente o Vargas ele tem 3 fases. A primeira fase, ou seja, o primeiro governo dele, eu vou chamar de governo provisório. Governo provisório. A segunda parte, o segundo governo dele, eu chamo de governo constitucional.
Governo constitucional. E a terceira parte, que é a ditadura varguista, né, eu chamo de Estado Novo, mas eu vou colocar entre parênteses aqui, que é a ditadura varguista. Estado Novo. Ditadura varguista. Ditadura varguista. Beleza. Então pronto. Já dividimos e periodizamos a Era Vargas. Beleza? Então é assim que começa tudo, é assim que se divide e é assim que a gente organiza o estudo. A Era Vargas começa com um evento conhecido como Revolução de 30. Revolução de 1930. Tema quente para cair aí na prova da VUNESP, né, galera? Porque a penúltima prova, se não me engano, foi Revolução Constitucionalista, eu vou citar ela aqui. A última prova, se não me engano, caiu uma questão sobre o Estado Novo. E aí, pode ser que venha nessa prova, uma questão do governo constitucional, uma questão da Revolução de 30. Bom, vamos especular, né, cara? Especular não custa nada. Você não vai estudar só esses dois conteúdos, eu tenho certeza, mas, pô, vai aí que, né, eu dou um spoilerzinho, consigo dar um spoilerzinho sobre, pelo menos, uma questão da prova do concurso da PM São Paulo. Agora, interessante notar que o período que o Vargas fica no poder, ele fica 15 anos nessa primeira fase, o Vargas, ele volta depois também, deixa eu tomar um golinho d'água aqui, o Vargas, ele volta depois, né? É interessante notar que quando o Vargas ele volta ao poder, lá em 50, pela primeira vez, ele vai ser eleito presidente do Brasil. É isso mesmo. Mas a pessoa ficou maluco, velho. Vargas não foi eleito. Não, cara, Vargas não foi eleito em 30, ele não foi eleito em 30, quer dizer, em 34 ele foi eleito, minto. Mas ele não foi eleito pelo voto popular. É isso. Em 37 ele não foi eleito, né? 45 ele foi deposto, né? E aí, em 1950, é engraçada a história do Vargas, eu acho do caralho, velho, a história do Vargas, porque ele ficou 15 anos no poder, usando estratégias diversas, né, para se manter no poder, e aí ele sai em 45, quando chega em 50, assim, há um certo clamor popular, uma conjuntura politicamente histórica que permite ao Vargas se candidatar e vencer até mesmo com certa facilidade o candidato de oposição, com 48, qualquer % de votos, né? E ele vence com uma margem considerável. Abre não, é menos da metade. Pô, cara, vem lá, vamos lá, né? Que presidente que não recebe menos, quase metade dos votos e não é eleito, né? Enfim. Então, essa história é muito engraçada. A parte do Vargas é muito engraçada. Ele tinha umas musiquinhas, sacou? Na época de 1950, as musiquinhas tipo, eu não vou cantar aqui, mas bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. E essa musiquinha pegava. Pô, tocava na rádio, a galera ficava cantando o dia inteiro. Eu lembro quando meu avô era vivo, ele sempre falava assim, puxa, o Vargas foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Claro, isso tudo faz parte de um imaginário e também de uma política própria que o Vargas teve, no sentido mesmo de criar uma propaganda positiva, uma imagem positiva sua para as pessoas daquele momento na história do Brasil, em especial os trabalhadores. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Agora, na Revolução de 30, o Brasil passava por um período conhecido como a política do café com leite, né? Predominavam no poder presidentes do estado de Minas e também do estado de São Paulo. Então, eles faziam meio que uma metáfora, assim, né? O café de São Paulo e o leite de Minas. Não que Minas não produzisse café, não que São Paulo não produzisse leite, mas era só para criar um certo jargão político, né? Um certo combinado político para conseguir, inclusive, marcar o imaginário naquela época, né? Criar uma identidade política naquela época, uma identidade política do voto do cabresto, da corrupção. Não mudou muita coisa de lá para cá não, né, gente? É isso aí. Então a Revolução de 30, ela colocou dois grupos, um contrário ao outro. Minas Gerais rompeu essa aliança com São Paulo, não cabe aqui explicar por que nesse momento, mas a gente pode dizer que ficou São Paulo, peraí, só um minutinho, galera. Opa, deixa eu pegar essa caneta que ela tem uma ponta mais grossa, fica melhor para ver aí. Então foi São Paulo contra a chamada Aliança Liberal.
Aliança Liberal. A Aliança Liberal era composta por 3 estados: Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, né? O mineiro Antônio Carlos é que organizou essa chapa quando ele descobriu que ele não ia ser indicado pelos paulistas à presidência da República, né? E o candidato à presidência seria o Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, e o candidato a vice-presidente seria João Pessoa, da Paraíba. E aí formou-se a Aliança Liberal, que, podem acreditar, perdeu a eleição para o candidato paulista, né? Que foi indicado pelo então presidente Washington Luiz, que era o Júlio Prestes. Então o Júlio Prestes vence a eleição, mas um evento extraordinário que não tinha nada a ver com a política nacional, a morte de João Pessoa, o assassinato de João Pessoa, levou, inclusive, os políticos na época, né, e os militares também, a iniciarem uma revolução. Uma revolução, né? Uma revolução do alto, né? Não tem a revolução, tipo a Revolução Francesa, ela vem de baixo, né? Tipo assim, tipo povão e tal. Não, mas essa Revolução de 30, ela vem de cima, né? Os arranjos de poder vieram de cima. É uma revolução que veio do exército. Então, assim, tem gente, tem historiador que fala Revolução Bulhufas, é golpe militar, né? Mas, enfim, no livro de história você vai encontrar a Revolução de 30 e a gente vai falar a Revolução de 30, né? Tipo, proclamação da República, tipo assim, né? Os militares foram lá, entregaram uma carta pro Dom Pedro e falaram assim, ó, você tá deposto, a República tá proclamada. Putz, não tem participação do povo. Mas tudo bem, a gente vai assinando assim mesmo. De qualquer forma, você já sabe a maldade aí que a gente está abordando nesse sentido. Bom, e aí começa o seu governo provisório. O governo provisório varguista, gente, ele foi, digamos, o Vargas ele começava a dar passos para tentar permanecer no poder. Então, a grande birra de São Paulo com Vargas era, ora bolas, você não é o presidente, você não tomou o poder porque, teoricamente, não teria ocorrido fraudes e também um assassinato do candidato à vice-presidência. Então, por que você, Vargas, ainda não criou uma Constituição? Existia muito esse jogo político. É verdade que a maioria da legislação trabalhista e algumas legislações eleitorais surgiram no governo provisório, do tipo assim, foi criada a Justiça Eleitoral. Deixa eu escrever de outra cor, gente, senão fica meio confuso aqui. Deixa eu pegar o preto, né? Foi criada, e nesse período aqui, entre 30 e 34, foi criada a maioria, como eu disse, a maioria da legislação trabalhista e também alguma legislação eleitoral, como, por exemplo, a criação da Justiça Eleitoral e o voto feminino. Justiça Eleitoral, voto feminino. E também, é claro, a maioria da legislação trabalhista. A maioria da legislação trabalhista. A gente não vai ficar detalhando, mas tipo férias remuneradas, 13º salário, licença maternidade, enfim, carteira assinada. Né? Muitas vezes as provas costumam trazer umas pegadinhas. Deixa eu sair um pouquinho da frente da tela, só para você tirar um print aí, para não competir em imagem comigo. Né? Que aí você tira um print, pronto, acabou. Então, assim, algumas provas de vestibulares e de concurso mais maldosas, tipo, coloca assim, foi o Vargas que criou o FGTS. Então aqui vai uma manha. O Vargas não criou o FGTS. Quem criou o FGTS foi o governo militar, na década de 60, 1960. Então, essa legislação trabalhista na qual eu estou referindo aqui não inclui o FGTS. Mas todas essas que eu falei aqui para vocês, inclusive são heranças, né, do direito trabalhista hoje, na sociedade hoje, em 2020, eu falo 1920, em 2020 há uma herança muito forte desse trabalhismo. Eu, por exemplo, sou um funcionário assalariado, né, eu dou aula aqui no cursinho, dou aula em outros lugares, eles assinam minha carteira, enfim, graças ao Vargas eu contribuo aí para
para o seguro social, o que me dará direito no futuro de ser aposentado. Então, essa é uma medida implantada no Brasil pelo Vargas. Assim, o palpite é que isso ia acontecer cedo ou tarde. E na década de 30 era uma tendência internacional mesmo, mas não deixa de ser atribuída ao Vargas a implantação desse direito tão importante para nós trabalhadores, né? Uma das coisas que ele fez também, eu acho essa parte muito massa, cara. É por isso que o Vargas cai muito em concurso, galera. Adivinha só quem é que criou, adivinha aí quem é que criou a função, né, o mérito para entrar no serviço público. Quem é que criou a estratégia do mérito? Você vai entrar no serviço público pelo seu mérito. Adivinha só quem é que criou o concurso público? Adivinha? Ele mesmo, Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas é que cria o concurso público, exatamente para tentar impedir as influências dos coronéis na colocação e indicação de juízes, delegados. Gente, década de 20, década de 1910, tipo, o juiz da cidade era filho do coronel, sabe? O delegado era irmão do coronel, né? Aquele cara que tinha o poder, a fazenda, enfim, era um poder meio paralelo ao Estado, mas ele exercia muita influência e tinha, sim, muito poder. Então, deixa eu só controlar o tempo aqui, que eu tenho que concluir minha explicação. Então, na década de 20 era assim, aí vem o Vargas, né? Vou usar uma palavra aqui, o presidente mais fofinho que esse país já teve e cria o mérito para entrar no concurso público, né? O concurso público, eu acho isso massa demais. Bom, só para vocês entenderem, o Vargas ele sempre quis melhorar muito a área do serviço público, né? Ele sempre quis melhorar muito. Então, uma das coisas que o Vargas fez, por exemplo, eu vou avançar um pouquinho, depois eu volto, não tem problema não, isso não vai atrapalhar o raciocínio de vocês. Ele criou 2 departamentos, entre vários, muito importantes no Brasil, para ele, naquele momento, né? Ele criou, aqui no período do Estado Novo, ele criou, pimba, o DIP e criou o DASP. Já que a gente está falando de serviço público, deixa eu falar do DASP. DASP é Departamento de Administração e Serviço Público, é isso. O Vargas ele queria melhorar o serviço público, otimizar os serviços, entregar para o povo um serviço eficiente. Por isso ele criou o DASP. Agora o DIP é o Departamento de Imprensa e Propaganda, encarregado da censura aos meios de comunicação, encarregado da propaganda varguista, encarregado, por exemplo, de controlar a informação e a circulação dessa informação no Brasil daquele momento. Se você fosse crítico ao governo Vargas, a chance de você ser preso era muito grande, mesmo porque o Vargas havia criado um órgão repressor chamado DOPS. DOPS. É isso aí. Um atalho importante que eu quero citar é que eu vi que numa das últimas provas, a banca trouxe um livro chamado Brasil, uma biografia, da Lilia Schwartz e também da Heloísa Starling. Eu fui aluno da Heloísa Starling lá na FMG, né, e já assisti uma palestra da Lilia Schwartz, professora da USP. É um livro recém-publicado, e esse livro recém-publicado, inclusive, ele é um livro que ele traz algumas atualizações sobre a história do Brasil e ele é muito importante na compreensão da história de Vargas. Então, seguindo aqui esse resuminho, galera, que a gente está falando para vocês, esse governo do Vargas, essa primeira parte, por exemplo, se destaca esses três fatores aqui, né? E nem isso foi o suficiente para acalmar os paulistas. Na verdade, o que os paulistas queriam era uma Constituição. Então, em 1932, o Vargas, uma das primeiras atitudes do Vargas, quando ele assume o poder, é indicar para cada estado um interventor, alguém da sua confiança. Qual é o objetivo de Vargas indicar um interventor? Para tentar acabar com a influência dos coronéis. É isso. O Vargas queria acabar com a influência dos coronéis no Brasil, assim, nos estados, né, na Bahia, em Minas Gerais. Um abração aí pro meu parceiraço lá da Bahia, o Leco, né? A turma da Bahia sempre assiste a gente do Monster, né? O pessoal, eu acho muito que aqui em Minas a gente fala bom demais, né? O pessoal da Bahia fala barril, o cara é barril, Robson é barril, Davi é barril. Aí um dia eu tava fazendo uma coisa,
gravando uma aula para o concurso, o último concurso que teve há um ano atrás da PM Bahia, alguém colocou assim, o Breno é barril. Eu falei, pô, o que é isso, Davi? Não, quer dizer que você é bom, velho. É isso aí, massa demais. Um abração para essa rapaziada, curto demais. Mas, galera de São Paulo que tá ligada, né, nesse concurso e fora do estado também, querendo fazer a prova, querendo passar 2.700 vagas, enfim. E aí entra a história de São Paulo. Eu não acho que é coincidência a prova da VUNESP trazer uma questão da Revolução Paulista. Pena que ela trouxe isso de uma maneira mais recente. Então, não sei se repetiria o tema na prova. Mas é perfeito, né? Porque, afinal de contas, está falando da história do Estado de São Paulo. Nada como celebrar a história do Estado de São Paulo numa prova de um concurso tão simbólico quanto da PM de São Paulo. Né? É isso. E aí, em 1932, Vargas havia indicado um presidente, um interventor não paulista, e isso desagradou profundamente. Na verdade, indicava um, o povo não queria, indicava outro, o pessoal do São Paulo não queria. E aí chegou um momento em que o povo, as elites, né, os grupos políticos opositores começaram a protestar contra o Vargas em favor de uma Constituição. E esse protesto acabou resultando numa revolução. Primeiro, na morte de 4 estudantes, tem um 5º estudante que morreu também, né? Alguns grupos educacionais que promovem apostilas, que fazem apostilas para cursinho, para vestibulares, né, eles falam, né, grupos importantes, inclusive, que eu respeito muito, falam que havia um 5º estudante que morreu pouco tempo depois. Mas os 4 estudantes que foram, digamos, martirizados, o Martins Miragaia, Drauzio e Camargo, os 4, né, acabaram virando a bandeira de um movimento pela Constituição chamado MMDC. MMDC e Constituição Paulista e Revolução Constitucionalista, né, é mais ou menos o mesmo significado. MMDC, Revolução Constitucionalista. Constitucionalista. Ô galera, eu vou fazer assim. A gente vai gravar mais dicas, né? Esse é um paladar para você desfrutar da nossa estratégia aqui. A gente conhece bem as provas. Deixa eu sair um pouquinho da frente da tela. Agora você pode dar um print completo, né? Peço a vocês aí que deixem o like pra gente, siga a gente nas redes sociais. A gente está aqui mesmo para passar atalhos. O seu sucesso é o nosso sucesso. Se você puder fazer um curso conosco, faça o curso conosco. Nós somos especialistas no Brasil em concursos militares, beleza? Um abração, fique com Deus. Monster Concursos, tudo nosso, nada deles. Valeu, gente!